Saúdo a todos na paz do Senhor Jesus. Irmãos, vamos dar continuidade na nossa meditação na Santa Palavra de Deus. Hoje nós estamos meditando no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 19. Diz o seguinte: a terceira viagem missionária de Paulo. Paulo prega o evangelho em Éfeso. Tumulto excitado por Demétrio. Atos 19. Que diz o seguinte: e sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso e, achando ali alguns discípulos, disse-lhes: recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram-lhe: nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhe então: em que sois batizados então? E eles disseram: no batismo de João. Mas Paulo disse: certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. Estes eram ao todo uns 12 varões, e entrando na sinagoga falou ousadamente por espaço de 3 meses, disputando e persuadindo-os acerca do reino de Deus. Mas como alguns deles se endurecessem e não obedecessem, falando mal do caminho perante a multidão, retirou-se deles e separou os discípulos, disputando todos os dias na escola de um certo tirano. E durou isto por espaço de 2 anos, de tal maneira que todos os que habitavam na Ásia ouviram a palavra do Senhor Jesus. Tanto judeus como gregos. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias, de sorte que até os lenços e aventais se levavam do seu corpo aos enfermos, e as enfermidades fugiam deles, e os espíritos malignos saíam. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Ambulantes tentavam, glória a Deus, Jesus, e alguns dos exorcistas judeus ambulantes tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que tinham espíritos malignos, dizendo: esconjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega. Os que faziam isto eram 7 filhos de Seva, judeu principal dos sacerdotes. Respondendo, porém, o espírito maligno disse: conheço a Jesus, e bem sei quem é Paulo. Mas vós, quem sois? E saltando neles o homem que tinha o espírito maligno, e assenhorando-se de 2, pôde mais do que eles. De tal maneira que, nus e feridos, fugiram daquela casa. E foi isto notório a todos os que habitavam em Éfeso, tanto judeus como gregos, e caiu temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Muitos dos que tinham crido vinham confessando e publicando os seus feitos. Também muitos dos que seguiam artes mágicas trouxeram os seus livros e os queimaram na presença de todos, e feita a conta do seu preço, achavam que montavam 50.000 peças de prata. Aleluia, Pai, louvado seja Deus, glória a Jesus. Aleluia, Pai, santo é o teu nome, Senhor. Assim a palavra do Senhor crescia poderosamente e prevalecia. E cumpridas estas coisas, Paulo propôs em seu espírito ir a Jerusalém, passando pela Macedônia e pela Acaia, dizendo: depois
que houver estado ali, importa-me ver também Roma. E enviando a Macedônia 2 daqueles que o serviam, Timóteo e Erasto, ficou ele por algum tempo na Ásia. Naquele mesmo tempo houve um não pequeno alvoroço acerca do caminho, porque um certo ourives da prata, por nome Demétrio, que fazia de prata nichos de Diana, dava não pouco lucro aos artífices, aos quais, havendo-os ajuntado com os oficiais de obras semelhantes, disse: varões, vós bem sabeis que deste ofício temos a nossa prosperidade. E bem vedes e ouvis que não só em Éfeso, mas até quase em toda a Ásia, este Paulo tem convencido e afastado uma grande multidão, dizendo que não são deuses os que se fazem com as mãos. Não somente há perigo de que a nossa profissão caia em descrédito, mas também de que o próprio templo da grande deusa Diana seja estimado em nada, vindo a majestade daquela que toda a Ásia e o mundo veneram a ser destruída. Ouvindo isto, encheram-se de ira e clamaram dizendo: grande é a Diana dos Efésios. E encheu-se de confusão toda a cidade. Unânimes correram ao teatro, arrebatando a Gaio e a Aristarco, macedônicos companheiros de Paulo na viagem. E querendo Paulo apresentar-se ao povo, não lhe o permitiram os discípulos. Também alguns dos principais da Ásia, que eram seus amigos, lhe rogaram que não se apresentasse no teatro. Uns, pois, clamavam de uma maneira e outros de outra, porque o ajuntamento era confuso. E os mais deles não sabiam por que causa se tinham ajuntado. Então tiraram Alexandre dentre a multidão, impelindo os judeus para diante, e Alexandre, acenando com a mão, queria dar razão disto ao povo. Mas quando conheceram que era judeu, todos unanimemente levantaram a voz, clamando por espaço de quase 2 horas. Grande é a Diana dos Efésios, clamavam dessa forma. Então o escrivão da cidade, tendo apaziguado a multidão, disse: varões Efésios, qual é o homem que não sabe que a cidade dos Efésios é a guardadora do templo da grande deusa Diana e da imagem que desceu de Júpiter? Ora, não podendo isto ser contraditado, convém que vos aplaqueis e nada façais temerariamente, porque estes homens que aqui trouxestes nem são sacrílegos, nem blasfemam da vossa deusa, mas se Demétrio e os artífices que estão com eles têm alguma coisa contra alguém, há audiências e há procônsules que se acusem uns aos outros. Mas se alguma outra coisa demandais, averiguar-se-á em legítimo ajuntamento. Na verdade, até corremos perigo de que, por hoje, sejamos acusados de sedição, não havendo causa alguma com que possamos justificar este concurso. E tendo dito isto, despediu o ajuntamento. Amém, irmãos? Glória a Deus, aleluia, Jesus. Irmão, vamos passar imediato já para as referências, né? Para que nós possamos dar uma elucidação maior aos irmãos de um modo geral, né? Que já nos últimos dias vem me acompanhando, né? Na meditação do capítulo 19 de Atos, né? Porque em todos esses dias nós meditamos nesta palavra, mas eu não passei referências, né? Se passei uma ou outra apenas, né? Então aqui agora eu quero pegar, né, aproveitar esse vídeo de hoje para passar maciçamente, né,
as referências para os irmãos, para que os irmãos tenham um perfeito aproveitamento, né, elucidando tudo que eu estamos meditando, estamos lendo, meditando e falando, né, e estamos passando para os irmãos. Então, eu vou passar as referências, porque se os irmãos não tiverem a Bíblia Pentecostal de estudo, né, os irmãos, se tiver, vai nas referências. Se não tiver, tem que ficar só com a palavra que foi lida mesmo com os irmãos. Amém, irmãos? Glória a Deus, aleluia, Jesus. Mas nos dias anteriores, eu meditei muito com os irmãos na palavra integralmente, né? Não passei praticamente nada de referência, né? E aqui hoje eu quero, então, nesse momento, meditar o máximo possível nas referências, embora nós façamos, né? Eu fiz e façamos todos os dias a leitura completa da palavra de Deus, né? Porque a palavra é que edifica todas as coisas, amém, irmãos? Aleluia, Pai, louvado seja Deus, né? Atos capítulo 19, versículo 2. Nem ainda ouvimos, né? A resposta dos crentes efésios à pergunta de Paulo não significa que nunca tinham ouvido falar do Espírito Santo. Certamente conhecia os ensinos do Antigo Testamento a respeito do Espírito e com certeza tinha ouvido a mensagem de João Batista a respeito do batismo no Espírito Santo que Cristo traria, né? Lucas, capítulo 3, versículo 16. O que ainda não tinham ouvido era que o Espírito já estava sendo derramado sobre os crentes. Glória a Deus, aleluia, Jesus, porque essa referência, né, de que o Espírito Santo já estava sendo derramado entre os crentes, né, estavam só na região, né, onde os apóstolos pregavam, né, onde os 12 apóstolos pregavam, né, lá sim já era avisado aos irmãos, né, sobre o batismo no Espírito Santo, né, porque isso se deu 10 dias após os irmãos se recolhido em Jerusalém, obedecendo a determinação de Jesus, a ordem de Jesus. Ficai em Jerusalém, né, até que do alto vos recebais poder, né. Não muito depois desses dias, vós sereis batizados no Espírito Santo, né. Jesus soprou sobre eles, trouxe a mão no queixo, no rumo da boca, e soprou sobre eles, e disse para eles: recebais o Espírito Santo. Na primeira aparição de Jesus, na segunda aparição de Jesus, né, ali quando estavam os 11 reunidos. Na primeira tinha só 10, né, Tomé não estava, mas na segunda aparição de Jesus, né, quando Jesus entrou com as portas fechadas, os apóstolos reunidos, né, e Tomé, Jesus esteve lá a primeira vez, né, e os 10 falou para Tomé que Jesus tinha ressuscitado. E Tomé não creu que Jesus tinha sido ressuscitado. E disse para os 10, né, para os outros 10, eu só creio vendo. Se eu não colocar as mãos no buraco das mãos dele, se eu não ver as mãos dele com o buraco ali dos cravos, se eu não tocar do lado dele para tocar ali onde as flechas foram, eu não creio, né? E eles calaram, né? Ficaram quietos e de repente, reunidos ali, Jesus entra, né, com as portas todas fechadas, né, sem bater e sem ninguém abrir a porta. E se apresentou diante deles, né? Se apresentou, saudou eles, como sempre acostumava saudar, né? E já virou para Tomé e disse: olha aqui, Tomé, olha aqui nas minhas mãos, né, os sinais dos cravos nas minhas mãos. Olha aqui, Tomé, levantou a blusa, olha aqui do meu lado, os sinais das lanças aqui. E diz para Tomé: olha, Tomé, não seja incrédulo, mas seja crente. Jesus o exortou com esta palavra, com esta frase, com essa expressão. Mostrou primeiro para ele, né? Quer dizer, ninguém tinha falado para ele, né? E Tomé desmoronou, né? E Tomé nessa hora, mestre, né? Aí o Tomé o adorou, dizendo naquele momento, né? Porque viu que era ele. Aí Jesus disse para ele, né? Só porque eu disse isto, agora crês, Tomé, tu verás coisa muito maior ainda, né? Coisa muito maior ainda, né? Mas não seja incrédulo, né? Seja crente. Não seja incrédulo, seja crente, né? Foi exortado dessa forma, né?
E Jesus falou trouxe a mão no queixo e soprou na direção dos apóstolos e disse para eles, para os 11, né? Ficai em Jerusalém até que do alto recebais poder. Né? A promessa do meu Pai, que vós ouviste da minha boca, vós recebereis não muito depois destes dias. Né? E eles obedeceram e ficaram em Jerusalém. Jesus tinha soprado sobre eles já naquele momento, dizendo: recebas o Espírito Santo. Então já tinha recebido, né, o Espírito Santo naquele momento, né? Já tinha recebido, mas não tinha sido batizado no Espírito Santo. São coisas diferentes, irmão, já falei, né? Já expliquei, já disse, né? E aí, reuniram em Jerusalém, né, numa casa onde tinha em torno de 120 pessoas, aproximadamente, né? E ali reunidos, concentrados, né, jejuando, orando a palavra de Deus, louvando, cantando louvores a Deus, né, sem sair para fora, sem se contaminar com o mundo. 10 dias depois, né, de repente, né, veio um som alto do céu, como de um vento veemente, um vento impetuoso, né, aquele vento que a gente olha e fala: meu Deus do céu, vem vindo uma tempestade aí, né? As pessoas dentro de casa, quando vê que vai chover, que vem aquele temporal que fecha os céus, fica preocupado, fica todo amedrontado, né? E de repente, assim, de uma hora para outra, começou esse barulho, veio vindo do céu e aproximando da casa que eles estavam, tudo fechado, a casa lacrada, e eles viram entrar pelo telhado da casa línguas repartidas como de fogo, vindas sobre eles, 10 dias após. E era exatamente o Espírito Santo do Senhor em línguas repartidas, e pousou sobre eles, e foram batizados as 120 almas que estava concentrada ali. Então, a partir daquele momento, foi concedido o batismo no Espírito Santo, primeiramente aos apóstolos, junto com os demais que completavam as 120 almas, né? Então, a partir dali, o batismo no Espírito Santo ficou acessível a todo crente, né? A todo crente verdadeiro, crente fiel, né? E esses homens aqui que estavam lá em Efésios, né, não tinham nem ainda ouvido falar que existia Espírito Santo, né? Foi aonde houve aqui, né, essa orientação, não vou falar debate, né, mas houve aqui, né, essa argumentação de Paulo com eles aqui a respeito desse assunto, né? Nem ainda ouvimos a resposta, né? Eles disseram, né, que havia Espírito Santo, né? Isso foi em Atos 2, né? E sucedeu que enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso e, achando ali alguns discípulos, disse-lhes, Paulo disse para os discípulos: recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? Paulo estava vendo eles pela primeira vez e ele também vendo Paulo pela primeira vez, né? E eles disseram-lhe: nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Eles não só não tinham recebido, como também nunca tinham visto falar, né? Não tinha sido pregado para eles ainda que existia Espírito Santo. E é claro que não, porque Jesus enviou Paulo numa missão especial para pregar para os gentios, né? Não tinha ainda entrado o Evangelho de Cristo naquela região. Paulo é que introduziu ali o Evangelho de Cristo naquela região, né? Não sei se era a primeira vez que Paulo estava indo ali, ou se era a segunda ou terceira vez, não sei, né? Mas foi Paulo quem levou o Evangelho de Cristo para todos os gentios, né? Para todo lado onde não podia entrar, o povo não aceitava, Paulo entrou, né? E passou por coisas terríveis, né? Muitas delas, né? Nem ainda ouvimos falar que existe Espírito Santo. A resposta dos crentes de Efésios à pergunta de Paulo não significa que nunca tinham ouvido falar do Espírito Santo. Certamente conheciam os ensinos do Antigo Testamento a respeito do Espírito. E com certeza tinham ouvido a mensagem de João Batista a respeito do batismo no Espírito Santo, que Cristo traria. Lucas 3,16. O que ainda não tinha ouvido era que o Espírito Santo já estava sendo derramado sobre os crentes. Atos capítulo 1, versículos 5 a 8.
19, Atos capítulo 19, versículo 5. Foram batizados. 19:5 eles foram batizados. Os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. E impondo-lhe Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. Estes eram ao todo uns 12 varões, e entrando na sinagoga falou ousadamente por espaço de 3 meses, disputando e persuadindo-os acerca do reino de Deus. O batismo em água, em nome de Jesus, do Senhor Jesus, desses 12 crentes em Éfeso, verso 7, testifica que tinha fé salvífica e que eram nascidos de novo pelo Espírito. Neste caso, o batismo em água precedeu o recebimento da plenitude do Espírito Santo. Verso 6. Atos 19, versículo 6. Veio sobre eles o Espírito Santo. Esse evento ocorre cerca de 25 anos depois do primeiro Pentecostes. Atos capítulo 2, versículo 4. Mesmo assim, o padrão do recebimento por estes 12 homens na plenitude do Espírito Santo está conforme o modelo normal já apresentado por Lucas. Ver em Lucas capítulo 8, versículo 5 até o 24, nota. Tinham crido em Jesus e tinham nascido de novo pelo Espírito. Ver a nota anterior. Depois de terem sido batizados em água, verso 5, Paulo impôs sobre eles as mãos e foram batizados no Espírito Santo. Quando o Espírito Santo veio sobre eles, começaram a falar noutras línguas e a profetizar. Lucas nunca apresenta o derramamento do Espírito Santo como algo que se possa receber somente pela fé. Pelo contrário, mostra que é uma experiência identificável e que pode ser comprovada objetivamente. Falar em línguas era a comprovação externa e visível que o Espírito Santo viera sobre esses seguidores de Jesus. Ver o estudo, o falar em línguas, página 1613. Atos 19, 12. Lenços e aventais. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias. De sorte que até os lenços e aventais se levavam do seu corpo aos enfermos, e as enfermidades fugiam deles. Os espíritos malignos saíam. E alguns dos exorcistas judeus ambulantes tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que tinham espíritos malignos, dizendo: esconjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega. Aleluia, Pai. Dizendo: aleluia, Pai. Os que faziam isto eram 7 filhos de Seva, judeu principal dos sacerdotes. Respondendo, porém, o espírito maligno disse: conheço a Jesus, e bem sei quem é Paulo, mas vós quem sois? E saltando neles o homem que tinha o espírito maligno, e assenhorando-se de 2 deles, pôde mais do que eles, de tal maneira que nus e feridos fugiram daquela casa. Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Aleluia, Pai. Lenços e aventais. O ministério de Paulo em Éfeso foi marcado por milagres extraordinários, de curas e expulsão de demônios, levados a efeito de modo direto ou através de lenços e aventais que ele carregava, isto é, lenços para enxugar suor e aventais usados por ele no trabalho, com tecido e couro, na confecção de tendas. Atos capítulo 18, versículo 3. As doenças desapareciam e os maus espíritos saíam,
quando os sofredores tocavam nesses panos. Confira em Atos capítulo 5, versículo 15. Marcos capítulo 5, versículo 27. Os evangelistas atuais que procuram obter dinheiro vendendo lenços, azeite, água, etc., ungidos, com a mesma finalidade, não estão agindo segundo os movimentos, agindo segundo os motivos e o caráter de Paulo, pois ele não usava essas coisas em troca de dinheiro. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Vamos repetir aqui, irmãos, porque é uma exortação a todos os pastores de toda e qualquer igreja, grandes, médias, pequenas, micros, né? Que muitos pastores fazem, ou alguns pelo menos, né, é antibíblico, né? Se teve um aí no tempo da Covid que vendia grãos de feijão, dizendo: irmãos, compra aqui cada um grão de feijão. Você comprando esse grão de feijão aqui, você não pegará Covid, nem você nem ninguém na sua casa. Dizem que ele vendia o grão de feijão a R$1.000 cada grão de feijão, né? O povo com medo de morrer, né? Achando que verdadeiramente tinha alguma virtude naquilo, né? Eu creio que muita gente comprou o grão de feijão, né? Ungido de acordo com as palavras dele, né? Para espantar o Covid, né? Covid não ia matar nem 800 pessoas, né? Matou 670 mil no período da Covid. Continua morrendo ainda, né? Então vocês vejam que isso aqui é antibíblico, né? Os evangelistas atuais que procuram obter dinheiro vendendo lenços, azeite, água, etc., ungidos, ou seja, dizendo que essas coisas são objetos ungidos, né? Contra todo e qualquer mal de enfermidade, tudo, espírito maligno, né? Com a mesma finalidade, não estão agindo segundo os motivos e o caráter de Paulo, pois ele não usava essas coisas em troca de dinheiro, né? Era levado de graça. Por tanta gente sofrendo e padecendo, acometido de enfermidades e espíritos malignos, Paulo não dava conta de estar com todo mundo. E nem tinha como trazer todo mundo a ele na igreja, né? Não dava conta, porque era muita coisa, era muita gente. Aí ele mandava, né, os discípulos irem no lugar dele, né? Ele continuava fazendo a obra, mas enviava. Assim como Jesus juntou 12 e enviava 2 a 2, Paulo enviava os que ele podia da mesma forma, da mesma sorte, e levando esses objetos de uso pessoal dele, né? Os lenços que ele enxugava o suor, né? E os aventais que ele usava no seu trabalho, né? Eram levados, eram colocados sobre as pessoas enfermas, as enfermidades eram curadas e os espíritos malignos daqueles que tinha saía, né? Pela unção que tinha os objetos que Paulo usava, tanto lenços de enxugar suor como aventais do seu uso pessoal, né? Deus operava. Como a capa e a sombra de Pedro também fazia a mesma coisa, né? Colocava pessoas enfermas, doentes, no caminho onde Pedro ia passar, para que pelo menos a sombra de Pedro pegasse os doentes deitados em camas e macas, né? Na beira de onde Pedro passaria, nos corredores onde Pedro passava, para que pelo menos a sombra de Pedro passasse e cobrisse aquela pessoa, a pessoa era curada, né? Então assim aconteciam, né? Na vida ou com a vida, né, de todos aqueles e aquelas que eram acometidos, né, pela virtude de Deus colocada nesses objetos, né, que o varão e que os varões de Deus usavam, né? Coisa tremenda que a Bíblia relata, né? Paulo, né? Pedro, Tiago, João e os demais também da mesma forma. A Bíblia não relata, mas também com toda certeza Deus usavam todos da mesma forma, onde quer que eles fossem, onde quer que eles iam, né? Como da mesma finalidade não estão agindo segundo os motivos e caráter de Paulo, pois ele não usava essas coisas em troca de dinheiro,
Se cada homem de Deus, se cada varão de Deus, evangelistas, homens e mulheres que pregam a palavra de Deus, né, usar essas coisas todas, enviando as pessoas doentes, pessoas enfermas, de graça, gratuitamente, né, estão agindo de acordo com a santa palavra de Deus. Este é o padrão que Paulo usava, mas cobrando não. Cobrando não, né? Você tem na igreja objeto de evangelização, na livraria, disponibilizado para os irmãos comprarem, é uma coisa, né? Você tem bíblias, você tem livretos, folhetos, né? É tudo que artigos evangélicos que nós usamos na pregação do dia a dia. CDs, tudo isto fica na livraria à disposição dos irmãos que puderem comprar. Vão e compram, né? Isso não é problema, não tem problema nenhum. E para aqueles que não podem comprar, né, a igreja faça a doação gratuitamente. Principalmente, irmãos, eu, graças a Deus, aprendi assim com o nosso querido amado irmão missionário Davi Martins de Miranda, saudoso, né? Eu aprendi assim, né? As igrejas que eu dirigia, como também os demais irmãos pastores, né, nas congregações, né, a gente adquiria na sede mundial CDs, bíblias e levava para nossas igrejas para doarem para os irmãos novos convertidos. Todos aqueles irmãos e irmãs que aceitavam Jesus, novos convertidos, né, a gente doava na hora, já entregava uma Bíblia para aquele irmão, para aquela irmã, né, na hora, para que ele tivesse nas mãos dele a espada do crente, a verdadeira espada do cristão, a espada que corta, a espada de 2 gumes, que corta mais, que destrói até bomba atômica. Novos convertidos, acabavam de aceitar Jesus, após a oração já recebia uma Bíblia ali. Eu doava frequentemente. Não ficava um novo convertido que não ganhasse uma Bíblia ou um CD gratuitamente, né? Eram feitos dessa forma, né? Para que tivesse ali nas suas mãos já um revestimento de poder. CD de louvores, eu comprava CDs da gravadora Voz da Libertação, comprava CDs do missionário Davi Miranda e CD de louvores, né? De oração, de pregação da palavra, do missionário pregação da palavra e oração, e dos irmãos cantores da gravadora, CD de louvores, e fazia doação para cada novo convertido, revestimento de poder gratuitamente na mão dos irmãos. E assim Deus operava milagres, curas divinas, sinais e maravilhas na vida de todos os irmãos por nosso intermédio. Amém, irmãos? Deus abençoe a todos, um forte abraço, fica na paz do Senhor Jesus. Amanhã estaremos de volta com um novo vídeo e uma nova mensagem em nome do Senhor Jesus. Amém?